Entrevista ao grupo Interassolo no dia 15 de janeiro de 2018. Professor Alexandre Cristófaro Silva, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Professor, o que são as turfeiras? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a equipe do Interassolo pelo convite, né? E fiquei muito lisonjeado por esse convite, poder contribuir com a divulgação de conhecimentos sobre os solos brasileiros, particularmente as turfeiras. As turfeiras são ecossistemas úmidos formados por organossolos, que são solos orgânicos, ou seja, solos que têm mais que 8% de carbono. Elas constituem ambiente de transição entre sistemas aquáticos e sistemas terrestres. Como os fatores de formação do solo influenciam a formação das turfeiras? Aqui na Serra do Espinhaço, as turfeiras elas são formadas basicamente em depressões de superfícies de aplanamento, áreas aplainadas, mas de altitudes acima de 1.000 metros até 2.000 metros. Com o decorrer do tempo, essas depressões acumulam água, a vegetação cresce, morre, se deposita, cresce novamente, morre e se deposita novamente. Então, o que acontece? Como o ambiente anaeróbico, a decomposição da matéria orgânica é lenta, a cada sucessão de vegetação vai acumulando um pouco de matéria orgânica, fazendo com que no decorrer do tempo as turfeiras cresçam de baixo para cima. Nós temos turfeiras aqui com até 6 metros de espessura. Então, qual a importância dessas turfeiras do ponto de vista ambiental? Bom, do ponto de vista ambiental, elas são cruciais por 3 aspectos. Primeiro, que elas são um sumidor de carbono. Como elas são formadas por solos ricos em carbono, elas são um armazém de carbono. Apenas 4,2% dos solos do planeta Terra são solos orgânicos, são turfeiras. Mas esses 4,2% armazenam 30% de todo o carbono orgânico que tem nos solos do planeta Terra. Para vocês terem um parâmetro de comparação, depois do oceano, o solo é o maior reservatório de carbono do planeta. Tem 4 vezes mais carbono no solo do que em toda a biota sobre o solo. Em relação à água, as turfeiras elas podem armazenar até 90% do seu volume em água. Então, aqui na região do Espinhaço, elas são as cabeceiras de importantes afluentes do Rio Jequitinhonha, do Rio Doce e do Rio São Francisco, 3 bacias fundamentais para o Brasil. Os nomes dos rios já indicam isso: Rio Preto, Rio Pardo Grande, Rio Pardo Pequeno, Rio Vermelho. Todos esses rios têm em conjunto águas escuras, porque eles têm suas cabeceiras em turfeiras, e as turfeiras liberam ácidos orgânicos para a água, dando essa coloração escura na mesma, né? Um dos estudos que nós fizemos aqui no Espinhaço, a gente estimou que a quantidade de água retida nas turfeiras da Serra do Espinhaço, 14.000 hectares, daria para abastecer a cidade de São Paulo por 70 dias, ou seja, 11 milhões de habitantes, cada um consumindo 5 metros cúbicos por mês de água, daria para abastecer 70 dias. Tem mais água do que no reservatório da Cantareira. E o outro serviço ambiental, que nós vamos falar mais à frente, é que elas são arquivos cronológicos de mudanças de paisagem e do clima, porque elas são ambientes redutores que preservam materiais que ali aportam. O grau de decomposição da matéria orgânica, ele influencia a sua capacidade em reter água? Sim, os materiais menos decompostos, os materiais fíbricos, retêm mais água do que os materiais mais decompostos, que a gente chama de sápricos. Nós temos estudos que mostram que 1 grama de material de turfeira fíbrico, ou seja, menos decomposto, é capaz de reter até 13 gramas de água, ou seja, 1.300% de retenção de água.
Por que parte dos organossolos das turfeiras, localizados nas montanhas de Minas Gerais, não constam no mapa dos solos do Brasil? Porque os mapas de solos do Brasil, eles são muito genéricos, feitos em escala muito pequena. Nós temos aqui 14 mil hectares de turfeiras, mas essas turfeiras estão fragmentadas em áreas menores que 100 hectares. E essas áreas pequenas, elas não aparecem em mapas que têm escala pequena, é por isso. Em que consiste o projeto de lei 3062/2015, que tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais? A nossa equipe de pesquisadores que já estuda as turfeiras da Serra dos Pinhaços há mais de 15 anos, entrou em contato com o deputado Cristiano Silveira e fizemos uma apresentação para ele, mostrando a importância das turfeiras, a importância de se preservar esses ambientes, uma vez que sem turfeiras não há água na Serra dos Pinhaços. Não existem nascentes, existem turfeiras. O deputado ficou sensível ao nosso trabalho, então propôs esse projeto de lei 3062/2015 para a proteção integral de todos os ecossistemas de turfeiras do estado de Minas Gerais. Esse projeto de lei já passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, da Assembleia Legislativa do Estado e vai para o plenário. Antes disso, nós vamos ter audiências públicas aqui em Diamantina, onde a população será convidada a debater sobre esse tema. Como que as turfeiras podem ser úteis nos estudos relacionados às mudanças climáticas ocorridas no nosso planeta? Como eu disse, a turfeira é um ambiente redutor, porque é saturado com água. Então, os materiais como pólens, fitólitos, isótopos, eles permanecem, uma vez que eles aportam a turfeira, eles permanecem ali por um longo período de tempo. Então, se a gente fizer uma analogia entre o tipo de pólen, o tipo de fitólito, o tipo de isótopo que tem na turfeira e o clima, a gente consegue inferir mudanças climáticas. Por exemplo, se a gente encontrar muitos fitólitos e muitos pólens de araucárias, podocarpos, de coníferas, a gente infere que o clima era mais frio e úmido. Se os pólens predominantes forem de vegetação campestre, o clima era mais seco. E se os pólens forem de angiospermas, de árvores, o clima era mais quente e úmido. Então, datando as camadas onde a gente identifica os pólenes, os fitólitos e os isótopos, e a gente consegue estabelecer cronologicamente que tipo de vegetação havia colonizando a turfeira num determinado período de tempo e assim extrapolar que clima que ocorria naquela época. Nós já identificamos aqui pelo menos 4 grandes mudanças climáticas na região nos últimos 60 mil anos, por meio do estudo das turfeiras.